Graça e paz, amados irmãos queridos em Cristo, nosso Salvador Yeshua. Então, hoje eu venho trazer o vídeo aí, irmãos, mas espero que vocês vejam porque é importante para vocês, principalmente para as pessoas que estão lutando contra o seu pecado, né? E todos nós lutamos, né, irmãos? Eu venho falar disso aqui, as pessoas quando eu faço vídeo sobre pecado, a pessoa foge, elas não querem ver esse tipo de vídeo. Mas é importante, porque se vocês querem se libertar de algum ato pecaminoso, é lógico que a gente, até o final da nossa vida aqui, terrena, a gente, cristão, verdadeiro, não vai viver na prática contínua do pecado, mas nós vamos pecar, irmãos. Não tem como. Você ainda habita num corpo sujeito a falhar, mesmo tendo o Espírito Santo. Entendeu? Porque Paulo fala em carta aos Romanos da luta do Espírito contra a carne. Quer dizer, se tem uma luta, mesmo você estando no Espírito Santo de Deus dentro de você, contra a carne, é porque a gente ainda está sujeito a falhar, a pecar. Porque a ação do Espírito, da palavra de Deus em nós, é que mortifica e a oração mortifica nossos desejos carnais. Todos nós somos falhos e pecadores, irmão. Ninguém é melhor que ninguém. Estamos todos na mesma situação. Lógico que um peca com pecados mais graves, outros menos graves, outro é mais na área da ganância, outro na área sexual, outro na área da soberba, do orgulho, cada um na sua área. Ou de todas as áreas, né? É lógico que o cristão verdadeiro não peca em todas as áreas, né? Porque aí ele estaria cheio de frutos do pecado. E o cristão verdadeiro não tem frutos do pecado, ele tem fruto do Espírito, ou fruto do Espírito, mas ele peca eventualmente, porque ele falha, ele está no corpo sujeito a falhar. Mas a maioria das obras dele são justas e feitas em acho no Espírito Santo e ele tá no processo de santificação. E esse processo, irmãos, vai durar até o final da nossa estadia aqui. Até o final da vida vai ter essa luta contra a carne. Entendeu? Então, às vezes muita gente, que nem, não só muita gente, mas até eu mesmo, a gente às vezes tá lutando contra a carne e tá caindo no mesmo pecado. E aí ela vai explicar para vocês por que que isso acontece. Entendeu? Com alguns de cair na hora no mesmo pecado. Você ora, você lê a Bíblia, você clama a Deus, para Deus te ajudar a vencer esse pecado, ou seja, o vício, ou seja, soberba, ou seja, ganância, ou qualquer área que você se enxergue que você está errado, que você está pecando e quer se livrar desse pecado, você tem orado, tem buscado na palavra e ainda continua nesse mesmo pecado e não consegue vencer, ela vai explicar o porquê. Por isso que é importante. Não fique se auto-julgando, nem achando que eu vou fazer o vídeo para apontar o dedo, nem para julgar ninguém. Não é. A intenção desse vídeo aqui, pelo menos, não é criticar ninguém porque é pecador, porque eu também sou pecador, irmãos. Eu vivo numa carne sujeita. Essa carne aqui, ela não tem mais salvação, ela vai ser destruída. O que tem salvação é minha alma. A alma da gente vai ser salva. E aí, Yahshua, ou Yahoo, o Criador, vai dar um novo corpo restaurado, glorificado para aqueles que crê na obra de Cristo na cruz. Só para quem crê. Quem não crê não vai para condenação. É o que a palavra diz. Não sou eu que estou mandando ninguém para condenação antes que venha alguém falar coisa aqui. Né? Eu estou falando o que está escrito na palavra. Então, mas até a final da nossa estadia aqui nesse mundo, a gente vai lutar contra a nossa carne pecaminosa, a carne vai ser destruída, porque ela já tá, não presta, Deus não vai aproveitar mais esse corpo aqui. Então ele vai te dar um novo corpo, totalmente, pode ser até a mesma fisionomia, mas o corpo é outro, entendeu? É o corpo glorificado, é o corpo sem pecado, entendeu? Então, mas até lá, até a gente morrer e ressuscitar, ou até Jesus Cristo voltar e dar um corpo glorificado, a gente vai ter essa luta contra a carne. Entendeu? Então vamos lá. Vou pôr aqui direitinho. Ora a gente vai vencer, ora vai perder. Você vence 3, perde uma. Vence 5, perde 2. É assim a luta do cristão. Né? Mas você mais vence do que perde. Mas vai ter hora que você vai cair em pecado. Não tem como. Porque às vezes é difícil, não é fácil. O cristão, quando ele se converte, as tentações ficam maiores, sabia? Elas aumentam. Muitos falam aí que você não vai pecar, isso é mentira, irmão. Vai no barulho desses religiosos fraudulentos, mentirosos.
Ou eles falam que eles não pecam, que eles não pensam nada impuro. Paulo está dizendo na carta de Filipenses para a gente pensar em tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude nisso pensais. Para a gente pensar nessas virtudes. Não quer dizer que nunca também a gente não vai, porque Satanás nos acusa. E ele lança pensamento na nossa mente. Porque ele conhece que a nossa carne é contaminada. O que a gente tem que fazer é orar e ler a Bíblia para lutar, para não pôr esse pecado em prática. E se pôr, a gente fracassar, vai lá, confessa, pede a purificação pelo sangue de Cristo e pede a intervenção do nosso advogado, que é Yeshua, junto ao Pai, Yahweh, que é o juiz, nos purificar pelo sangue do Cordeiro. Entendeu? É isso, para ter comunhão com o Pai de novo. Vamos lá. Luta sempre com o mesmo pecado? Sabe aquele erro que volta e meia reaparece, mesmo depois de tanta oração, promessa e esforço? Será que isso significa que sua fé não é forte o suficiente? Olha aí. Meu nome é Patrícia Jacobi e esse aqui é o canal Vivendo a Bíblia na Prática. Seja muito bem-vindo e não esquece de conferir se você já é inscrito mesmo aqui no canal, para não perder nenhum estudo, certo? A primeira coisa que precisamos entender é que a vida cristã não é uma escada reta para cima, onde cada dia é melhor que o anterior. Se você já se sentiu derrotado por pecados que parecem te acompanhar por anos, saiba que você não está sozinho. Não está sozinho. Grandes personagens bíblicos, assim como cristãos sinceros ao longo dos séculos, enfrentaram lutas persistentes. Paulo, por exemplo, descreve sua batalha em Romanos 7,19. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Miserável homem que isso sou, mostra que a quem me livrará do corpo dessa morte? Graça eu dou por meio de Jesus Cristo, porque é Jesus que vai nos livrar, né, do corpo da morte. Por quê? Por que ele fala, chama esse corpo de morte? Porque ele está contaminado com o pecado. Quando Deus nos criou, era para a gente não morrer, ser eterno. Mas por causa do pecado que Adão e Eva desobedeceu e o pecado passou para nós, como uma doença no sangue, então a gente morre, certo? Por isso que Paulo fala que o corpo é de morte, porque tem corrupção no nosso corpo. Então a gente acaba morrendo, a morte é consequência do pecado. Então, mas Cristo, quem tem fé em Cristo, quando Cristo voltar a segunda vez, ele vai te dar um corpo glorificado, isso para quem crê em Jesus Cristo, que ele veio para morrer na cruz, para cumprir a lei no nosso lugar, pagar nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia para nossa justificação e está na destra de Deus, intercedendo por nós como advogado fiel, com um corpo físico glorificado. Quem crê nisso, aí está em Cristo, está salvo, mesmo que tropece aqui uma vez ou outra, está em Cristo, está salvo, certo? Agora, se é uma fé fingida, que não crê, ou aqueles que falam, Cristo veio em corpo etéreo, espiritual, Cristo não é Deus, não é o Deus Filho, não é Deus coisa nenhuma, ele só era um profeta, um homem sábio, esse daí não está salvo, entendeu? Porque ele está negando os pilares da salvação, entendeu? Vamos lá. Faz parte da vida cristã. Mas calma aí, isso não é desculpa para desistir e aceitar o pecado. Paulo não ficou parado aí. Ele mostra que a saída está em confiar no poder do Espírito. Confiar no poder do Espírito Santo que habita em nós. Não na sua força, no poder da oração, da palavra e do Espírito Santo. Muitos falam aí, Cristo já morreu, já pagou, posso pecar à vontade. Olha o que ela está falando, não é isso. Você tem que lutar contra a sua carne para não pecar. Lutar não é com a sua força, é lutar lendo a Bíblia, com a força do Espírito Santo e oração. Essas são as armas do cristão. Contra o pecado, contra o diabo, contra os demônios, contra os seres espirituais da maldade, que Paulo fala, que ele fala que a nossa luta não é contra a nossa própria carne, nem contra a carne dos outros. Porque, vamos supor que os outros te perseguem, te caluniam, te faz maldade, você tem que orar por ele. Porque a nossa luta não é contra ele, é contra o que está dentro dele, por trás dele, conduzindo ele, que é o espírito maligno, entendeu? Então a gente luta com as armas espirituais, com oração, com palavra, com jejum ou com qualquer outra coisa que a gente usa de armas espirituais para combater as hostes espirituais da maldade. Eu vou entrar no assunto aqui também, porque assim, tem gente que fala assim, com o pecado a gente não luta, a gente foge.
Outros falam, não, a gente tem que lutar contra o pecado, que nem ela falou aí. Então aí você fica confuso. A gente tem que lutar contra o pecado ou tem que fugir? Depende, irmãos. É que as pessoas não explicam isso. José do Egito, quando a mulher de Potifar quis deitar José do Egito para se deitar com ele, ele correu. Aí ele fugiu do pecado. Entendeu? Agora, se o pecado, vamos supor assim, ó, você tem um vício sexual aí qualquer, mas você não busca gatilhos. O que é buscar gatilhos? Filmes imorais ou alguma coisa que te leve a pecar. Você não faz, não busca mais gatilho. Você não vê filmes imorais, você não vê nada disso, né? Mas mesmo assim, você, de vez em quando, peca nessa área. Mas por que você peca? Porque aí é onde que tem a diferença de fugir e de lutar. Quando vem uma pessoa, vou supor, um homem ou uma mulher que é tentado na área sexual, vou supor, se a mulher tá ali, aí vem um homem atraente e vem tentar ela, o diabo usa aquela outra pessoa para te atentar, para fazer você cair em pecado, você tem que fazer o quê? Fugir, entendeu? E se uma mulher vem para mim, eu vejo que e ela não quer um relacionamento sério, não quer compromisso, ela só quer ficar, como se diz hoje, então para Deus isso é pecado, porque você fica com ela, fica com um, fica com o outro, ou fica com ela sem compromisso, né? Mas não tem amor por ela, nem ela por você, é só pegação, como se diz, né? Isso é pecado diante dos olhos de Deus. Aí, o que acontece? Eu ia falar mesmo, já tinha esquecido. Ah, sim. Disso você tem que fugir dessas pessoas. Agora, quando o pecado está na sua carne, dentro de você, como é que você vai fugir de você mesmo? E aí é que eu te pergunto. Aí você não tem que fugir, você tem que lutar. Aí muitos falam, não, com o pecado você não luta. Lógico que luta. Conta o que com você mesmo. Você não luta com o pecado externo que vem até você para te tentar. Esse você foge. Agora, com o pecado que está na sua carne, como é que você vai fugir de você mesmo? Você vai ter que lutar, não com sua força, não com seu braço, mas com o poder da oração, do Espírito Santo e clamando a Deus. Deus me ajuda a vencer. Mesmo que você orou, ajudando, pedindo para Deus vencer, e você caia de novo, continue lutando até o fim da vida com oração e súplica. É assim. A vida cristã é assim, irmãos. Entendeu? Mas não tem como você fugir de você mesmo. Porque às vezes você vai você vai fugir do pecado externo, mas e daquele que está na sua carne, que você comete e não tem como você fugir de você? Entendeu? Aí não tem como, porque, entenda, isso aqui, o desejo sexual, quem colocou no homem foi Deus. Só que o desejo sexual foi pervertido pelo pecado quando Satanás fez Eva pecar. Então, o que acontece? Mas quem deu o sexo para o homem foi Deus. Crescer e multiplicar. Entendeu? Porque o sexo não é uma coisa pecaminosa em si, maligna. Não, é uma coisa, junção de alma, não é corpo sobre corpo só. Não é uma relação puramente sexual, é uma junção de alma. Por isso que o casamento é sagrado. Entendeu? Entre duas pessoas, o cônjuge. Tem que haver fidelidade. Deus criou um homem e uma mulher para ser fiel um ao outro, não para ficar com um com o outro e outro com o outro, com vários ao mesmo tempo. Isso sim é profanação e é distorção do sexo. Entendeu? Então, às vezes vamos supor que a pessoa é um solteiro ou uma solteira, e aí você não tem um companheiro, mas aí uma mulher vem ou um homem vem e te tenta, certo? Mas aí você foge. Mas uma hora você vai sentir o desejo, como Paulo chama assim, de abrasamento, porque a gente fica abrasado, né? Meu, é normal o corpo físico sentir desejo. Uma hora você pode negar sexo aqui para não pecar, você vai negando, você vai fugindo do pecado externo, né? Mas uma hora o desejo vai ficar aflorado em você. Ah, não, mas faça jejum, tá? Você vai viver até quando de jejum? Você vai morrer de fome, porque vai ter uma hora que você vai comer, irmãos. E a comida, dependendo da comida, ela tem substância que ativa o seu libido. Muita gente não sabe disso, é só estudar, entendeu? Tem muitos alimentos que ativam o seu libido, o seu desejo. Então,
você vai sentir o desejo. Você fugiu do pecado, fugiu. Aí você vai sentir o desejo uma hora, certo? Não tem como você não sentir. Vai chegar uma hora que você vai sentir. E aí, como é que você vai fazer? Aí é que tá, entendeu? Como é que você vai fugir do seu desejo de você mesmo? Você vai ter que lutar de alguma forma. E aí, como é que faz? Vai ter momento que você vai cair, que você vai fazer algum tipo de pecado. Entendeu? Como que é complexo o negócio? Não é tão fácil como muitos pintam aí. Vamos lá. E não apenas na nossa força. Um dos maiores perigos da fé é ignorar a realidade do pecado contínuo. Aí, ó. Há um risco em pensar que por sermos justificados em Cristo, viveremos automaticamente livres de tentações ou de recaídas. Vai nada. Paulo, em Romanos 7, não está falando de uma vida aí a derrotada. tentação vai ser maior ainda quando a gente se converter. Porque vão ser provações. Vamos lá. Os diabos não quer que a gente ande no caminho de Deus. Por isso ele vai nos tentar. Vai mover situações, pessoas, coisas. Vai até a sua carne mesmo. Ele vai lançar pensamentos para você pôr aqueles pensamentos em prática. Aí é onde entra a oração, a palavra, jejum, um monte de coisa para você tentar o máximo que você puder. Mesmo assim, às vezes vai ter vezes você fazendo tudo isso, ainda vai tropeçar. Ela vai explicar uma por quê. Experiência real de conflito interior. A nova vida em Cristo não elimina o pecado da experiência, mas inaugura uma guerra constante contra ele. Aí, ó, a verdadeira graça não gera conformismo, mas luta. A graça nos liberta da condenação do pecado. Ó. Mas nos tá vendo? O outro vídeo diária. Que eu falei, que ela fez de que se o pecado ia ser exposto no telão, ela tava dando uma explicação. Agora, aí se alguém vê os dois vídeos e fala, ela se contradisse. Não se contradisse. Aqui a explicação é outra. Entendeu? É diferente. É isso que as pessoas não conseguem compreender. Agora ela tá falando da luta contra o pecado. Nós não temos que se conformar com o pecado. Cristo já pagou, estou livre do pecado, da condenação do pecado, posso errar à vontade que eu vou para o céu. Esse pensamento não é de um salvo, é o pensamento de um perdido. Porque o pecado não exime a gente de lutar contra as tentações carnais nossas, contra os nossos desejos pecaminosos, que querendo você ou não, está na nossa carne. Nós ainda não morremos, habitamos nesse corpo. Ainda não fomos transformados. Nós estamos sendo transformados de fé em fé, de glória em glória. Nós estamos sendo santificados. Nós ainda não temos o corpo glorificado. Sem pecado, irmãos. Vai ter luta até o fim da nossa vida aqui. Ou até Yeshua voltar e transformar a gente em corpo glorificado. A gente vai vencer 5 e perder 2. Vai ter momentos de tropeço, de queda. Não tem como. Vamos lá. Velha natureza. Você não pode viver na prática contínua do pecado, cristão, eu digo, né? Mas que você vai, algum momento você vai tropeçar, você vai. Não tem como. Quando percebemos a gravidade do pecado em nós, que mais valorizamos o perdão e a obra de Cristo. O cristão está inserido em um conflito espiritual real, onde antigos hábitos, pensamentos e vícios se misturam à nova vida recebida em Cristo. Antigos vícios e pensamentos. Não um acontecimento instantâneo. Tem uns religiosos que falam assim, eu não peço em nada impuro. Mentira, rapaz, mentira, eu digo que é mentira. Esse é um fraudulento, homem e mulher, pastor e pastora, dito pastor e dita pastora, né? Fica inventando essas histórias. Eu não penso, porque tem uma passagem em Filipenses que Paulo fala, pensar em tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é de boa índole, tudo que é de boa fama, se alguma virtude nisso pensar. Sim, ele fala e a gente pensa nessas virtudes, mas isso não quer dizer que na sua mente também não venha pensamentos impuros às vezes. Lógico que vem, é que a gente é hipócrita e não quer admitir, certo? Mas no fundo você sabe, eu sei, que passa de vez em quando, você pode não pôr em prática. Por quê? Quando você não põe em prática, você sendo cristão, quer dizer que você está lutando contra aquele pecado. Aí muitos podem falar, mas Cristo falou, se você pensar de uma maneira impura contra uma pessoa, você já pecou com ela no seu coração. Mesmo que você não pecou fisicamente. Sim, mas mesmo assim você já foi salvo, você foi perdoado por Cristo, mesmo que você tropece ou pense coisas impuras. O que a gente tem que fazer agora é lutar para o máximo que a gente pode para não botar em prática esses pensamentos.
Mas vai ter algum momento ou outro, por mais que você vença, vamos supor que você já faz tempo que não faz pecado nenhum, que você venceu 10 vezes, mas vai chegar um momento que você vai tropeçar. Não é praga minha, não estou jogando, é o que está escrito aí, ela está acabando de falar, está na palavra. Não tem como, tem luta da carne contra o espírito. O espírito deseja fazer a vontade de Deus, a carne deseja fazer a vontade da carne, dos pecados. Entendeu? Paulo relatou isso na carta de Romanos, meu Deus. Como é que não? Vamos lá. Persistentes têm raízes profundas em traumas, padrões culturais e até mesmo em estruturas sociais corrompidas. Sim. Por isso, a luta é complexa. Não basta querer mudar. É preciso caminhar no espírito, renovar a mente e, frequentemente, buscar ajuda de outros cristãos maduros. Um erro comum é tentar vencer o pecado apenas pela força de vontade. Paulo, em Gálatas 5, 16 e 17, é claro. Força do Por braço. isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida e não satisfarão os desejos da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. A vitória sobre o pecado não vem do esforço solitário, mas da dependência diária do Espírito Santo. Isso. Israel... O que é a dependência? Você estudar as escrituras todos os dias, você orar, pedir para Deus te fortalecer no espírito. Mesmo você orando às vezes, vai ter vezes que você vai ficar dias sem cometer pecado. Mas mesmo você orando e pedindo força do espírito, vai ter dia que você vai tropeçar. Entendeu? E não é que Deus não está te ouvindo, que Deus não está operando. Essa luta vai ser até o final da nossa vida aqui, irmão. Não tem como. Entendeu? Vai ter momentos que você vai... O que importa é que você tá vencendo mais. Que você pode perder a batalha, mas não perde a guerra. Então você vence 5, perde 2. E é natural. Se você tá vencendo 5, você tá indo bem. Mas vai acontecer no momento de você tropeçar. Não que você queira, mas é porque o poder da carne, às vezes, chega no limite que, por mais que você esteja andando certo, orando, buscando a palavra, às vezes explode, né? Entendeu? Vamos lá. Passava repetidas vezes porque confiava em métodos externos, rituais e regras, mas sem mudança de coração. Isso vale para nós. Isso Podemos religioso tentar que fala. métodos, criar estratégias, mas se o coração não for transformado, acabaremos sempre voltando aos mesmos erros. E aí você se pergunta... Porque muitos se dão de mestres aí, saem na vara tática para vencer o pecado, principalmente o pecado sexual, né? Faz isso e a gente tenta e não resolve nada. Porque não é na força do braço. Entendeu? Quando fala que você tem que lutar contra a sua carne, é lutar com oração, com jejum e com... E o jejum, mesmo você fazendo, vai ter hora que você vai parar e vai comer e vai voltar ao libido. Né? Não, eu tô falando da área sexual, tá? Porque é um dos maiores pecados que a maioria cai, né? Que eu tava dizendo mesmo? Aí você luta... não na força, com oração, com jejum e com palavra. É assim que se luta. Não é na força do braço ou com força de vontade própria. Não vai. Mesmo com você orando e lendo a palavra, vai ter momentos que você vai tropeçar. Não vai ter como. Que então que nós não conseguimos vencer alguns pecados? E antes de eu te falar por que nós não conseguimos vencer alguns pecados, curta esse vídeo para o YouTube saber que você gosta desse tipo de conteúdo e te recomendar cada vez mais. Já deu lá. Muitos pecados persistem porque há raízes escondidas, causas mais profundas que vão além do simples comportamento. Geralmente, por trás de um pecado recorrente, há uma busca não resolvida. Pode ser por aceitação, segurança, poder, controle ou mesmo o desejo de ser amado. Esses desejos, quando se tornam mais importantes do que Deus em nossa vida, acabam virando ídolos internos. Muitas vezes reagimos... Mesmo quando a gente não queira admitir isso. Porque a natureza humana não quer admitir ídolos internos, né? E todos nós podemos ter ídolos internos. Até eu que prego aqui, irmãos,
A gente não pode ser hipócrita. Às vezes a gente, vamos supor, é como você, antes de conhecer a palavra de Deus, por exemplo, imagine você ou eu, a gente não conhece a palavra de Deus, não conhecia. Nos ensinaram que o certo era aquilo. Aí você pratica aquilo acreditando que aquilo que o governo te ensinou, que a mídia te ensinou, que as novelas te ensinou, que os governos te ensinou, que a religião te ensinou, tudo aquilo é verdade. Aí você cresce acreditando naquilo. Você vai para a fase adulta e carrega tudo aqueles ensinamentos e põe em prática. Aquilo faz a sua mente, porque são ideologias plantadas no seu subconsciente. E aí você vai carregando aquilo como se fosse certo. Quando você conhece a Bíblia, tudo isso você vê que é uma grande mentira. Que até seus pais que orientaram não por mal, mas porque eles também aprenderam assim, dos governos, da mídia, da religião, eles acreditaram que estava ensinando certo, e aí a gente acreditou. Quando você vai para a Bíblia, você vê que você foi enganado a vida toda. Assim é com o pecado. O pecado, vou supor que você se converteu, no meu caso, eu me converti com 39 anos. Aí, mas durante a minha vida até os 30 anos, eu vivi com determinada coisa na minha mente. Não é de uma hora para outra que aquilo vai sair, entendeu? Então, mesmo quando eu me converto a Cristo, é o processo, entendeu? Então, eu vou ter uma luta eterna contra aqueles pensamentos que eu praticava lá atrás. É um caso que não está totalmente resolvido eternamente dentro de mim. Lógico que eu sou convertido, lógico que eu sou um salvo, porque eu criei verdadeiramente, sou sincero na obra de Cristo na cruz, que ele pagou o meu pecado, mas a luta, isso não quer dizer que não vai ter luta contra a minha carne, contra meus pensamentos, entendeu? Vai ter a luta eterna, entendeu? Até o final da minha vida aqui, entendeu? E vai ter momentos que eu vou ganhar, vai ter momentos que eu vou perder. Eu vou mais ganhar do que perder, mas vai ter momentos que eu vou tropeçar. Vai ter momentos que esses pensamentos vão ficar me martelando. Vai ter momentos que 5 vezes eu vou ter esse pensamento e não vou praticá-lo. Aí vai ter um momento que eu vou pensar e vou pôr em prática. Entendeu? Vai acontecer. Não tem, é uma luta. Não é fácil ser cristão. A pessoa pensa que vai. Por isso que ninguém quer ser cristão. A pessoa se entrega de cabeça pro pecado e acabou e pronto. Se eu for perdido, que eu me perca logo. Vivo o melhor que eu puder aqui. Curta a vida, faça meus prazeres mundanos e acabou e pronto. Não quero saber. Mas só que quando ela estiver no lago de fogo, ela vai gemer. Ela pensa que lá é brincadeira. Então, vai. Vamos. Há situações por causa de feridas antigas, exemplos familiares ou até ambientes tóxicos que moldam a nossa forma de ver o mundo e a nós mesmos. O pecado persistente, portanto, pode ser um sinal de que há algo mais profundo precisando de cura. Não só a mudança do ato em si, mas uma transformação de dentro para fora. Por exemplo, uma pessoa pode perceber que sempre sente inveja dos outros. Em vez de só lutar contra a inveja propriamente dita, vale perguntar: por que eu me sinto assim? Existe alguma insegurança não tratada? Sinto que eu não sou amado ou valorizado? Identificar essas raízes é o começo da verdadeira mudança. Só que isso é difícil, porque a maioria das pessoas não quer fazer isso, porque elas não querem reconhecer o erro, porque dói. Você dar o braço a torcer, você admitir que você errou, que você é falho, que você é pecador, que você tem a possibilidade de do outro estar certo e você estar errado. Tem pessoas que é muito orgulhosa e o orgulho é um pecado. O orgulho é o pecado que levou Satanás a se perder. Então, o orgulho e a soberba é um dos maiores pecados que tem, porque isso não deixa a pessoa admitir os seus erros. Entendeu? Isso pode acontecer com qualquer um de nós, até comigo, irmãos. Entendeu? Porque a gente tem que se olhar e pedir para Deus: mostra-me se tem algo de errado em mim, Senhor. Tira de mim, me ajuda a vencer isso daí. Seja sincero com o Pai. Não fique escondendo os seus pecados. Eu não escondo, não. Eu falo: Senhor, eu sou miserável pecador, me ajuda. Eu sozinho não consigo vencer isso aqui. Eu quero vencer, eu quero ser diferente, eu quero ser nova criatura. Me capacita pelo poder do seu Espírito Santo, pela palavra do seu poder. Me transforma de dentro para fora. Tira toda a imundícia de dentro de mim. Não adianta ser só por fora. Varra-me de dentro para fora. Me lave com a palavra do seu poder. Me esfregue como nenhuma lavadeira pode me branquear. É assim, irmãos. Não é doideira. Explorarmos as causas profundas, ficamos apenas podando galhos e não arrancando a raiz do problema.
Parte do nosso crescimento espiritual é pedir que Deus revele o que está por trás dos comportamentos errados e nos ajude a tratar o coração, não apenas a aparência. Então, como buscar as raízes dos pecados? Primeiro, é fundamental ser honesto consigo mesmo diante de Deus. Não é vergonha, é maturidade espiritual. Faça uma autoavaliação à luz da palavra. E, se necessário, pedir ajuda às pessoas maduras na fé. O salmista fez esse pedido em Salmo 139, 23 e 24. Confesse seus pecados uns aos outros. Não é qualquer um, irmãos. É um irmão de confiança. Eu mesmo já fiz isso e outros irmãos já confessaram seus pecados para mim. Só que homem com homem, mulher com mulher. Pelo amor de Deus, hein, irmãos? Para não criar clima e aí, em vez de você curar o pecado, vai gerar outro pecado, né? Certos pecados, ainda mais pecados se for pecados sexuais, você tem que confessar homem com homem, mulher com mulher. Pelo amor de Deus, não vai ficar... que tem gente que vai, uma mulher vai se confessar com o homem lá e acaba rolando coisa lá, né? Então tome cuidado com essas armadilhas do diabo aí. Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algo que te ofende e conduz-me pelo caminho. Foi o que eu acabei de falar, ó. Outra dica prática é observar padrões quando o pecado aparece. Quais os sentimentos que antecedem a queda? Tem gatilhos? Existe alguma situação, lugar ou companhia que facilite o erro? No meu caso, não tem nenhum. Eu não busco mais gatilhos. Por exemplo, coisas que me levam a pecar, assim, eu me afasto delas. Só que não adianta eu me afastar das coisas externas e não tá dentro de mim. Às vezes tá na raiz, tá aqui dentro. Entendeu? Eu tenho que me resolver aqui dentro. O negócio às vezes tá dentro da gente. Não tá externo. Entendeu? Astuto. E muitas vezes se disfarça de algo inofensivo, mas revela onde ainda precisamos de Cristo. Além disso, estar em comunhão é essencial. Tiago 5,16 diz: confessemos os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Conversar com alguém de confiança, pedir conselhos e orações pode abrir nossos olhos. Porque se você falar com qualquer irmão fraudulento, ele pode usar isso contra você. E falar que você não é cristão, que você... Tem coisa que é muito íntima, você tem que conversar com uma pessoa de total confiança. Entendeu? Você tem que saber muito bem. Hoje em dia tá difícil também isso, né? Porque hoje em dia tá todo mundo traindo todo mundo. Não dá para saber quem você pode confiar. E o ruim é isso nos dias de hoje, viu? Pegas da vida. E lembre-se, nada disso é para te humilhar, mas para te libertar. Deus não quer só um comportamento religioso, mas um coração transformado. Muitos cristãos se desesperam porque gostariam de ver mudanças rápidas e definitivas. Mas Deus tem um tempo para tratar cada área da nossa vida. A história de Israel mostra que Deus é paciente, mas também firme em seu propósito de transformação. O crescimento espiritual raramente acontece em linha reta. Há altos e baixos, recaídas e recomeços. Exatamente, a fé madura é isso mesmo. Aprende a perseverar. Eu sei que isso acontece mesmo comigo. sem ver resultados imediatos. Fica aqui um alerta importante. Não use a graça de Deus como desculpa para continuar pecando. Aí, ó. Tem gente que faz que a isso. luta é real não significa... Cristo já morreu, já pagou, posso pecar à vontade. Aí, ó. Vai nessa, vai nessa. Isso não é fala de um salvo não, irmãos. Incomodar. Paulo, em Romanos 6, de 1 a 2, adverte: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. A graça que não nos move ao arrependimento sincero se torna a graça barata e não o verdadeiro evangelho. Não é conversão. O confronto bíblico não é para gerar culpa sem fim, mas para nos levar à cruz. A maioria não quer confronto. A humildade e a... Porque o confronto é o que te converte, irmãos. A palavra, o mel, a palavra doce não te converte. Ela te consola, te conforta, te dá ânimo, te dá, né, consolo, mas ela não te converte. O que te converte é você se olhar para os seus defeitos, que é a palavra de confronto. Quando a palavra de confronto vem para você, você vai se autoavaliar. Aí é onde que vai vir a transformação. Mas também não é de uma hora para outra, é um processo. Muitos não entendem isso, que é de uma hora para outra. Não é. Você vai ter altos e baixos. Vai vencer muitas e vai ter umas recaídas às vezes. É normal isso aí, né? A gente fica triste, é lógico que quem tem o Espírito Santo,
entristece o Espírito de Deus quando peca, automaticamente, se você for um cristão verdadeiro, você vai ficar chateado. Eu luto direto, às vezes eu pergunto para Deus, por que esse pecado não sai de mim? Entendeu? Eu já entreguei minha vida para o Senhor e leio a Bíblia e creio na sua palavra de Gênesis e Apocalipse, Senhor. Eu falo isso com Deus às vezes. Eu oro, né? Eu tento fazer as coisas certas, né? Mas eu não vivo em pecado na prática, irmãos e irmãs. Eu não vivo praticando pecado. Mas mesmo eu pecando uma vez ou outra, eu me sinto triste. Por quê? Porque o Espírito está em mim. Então eu odeio o que tem na minha carne. Eu não odeio a minha essência, a minha pessoa. Mas o pecado que está na minha carne, eu tenho ódio dele. Porque ele me faz pecar e eu odeio o pecado. Entendeu? Eu odeio tudo que Deus odeia, eu odeio. Entendeu? Então, não odeio a minha essência, a minha vida. Eu, como pessoa, eu odeio o pecado, que fique claro que está em mim. E eu confesso, já confessei para meus irmãos, alguns dos meus irmãos, outros irmãos confessaram para mim os dele, falaram, ora por mim, irmão, eu caí de novo nisso aqui, eu estou lutando contra, está acontecendo isso, e eu falo a mesma coisa, só que é por irmão de confiança, que é raro você encontrar, né, hoje em dia. Mas eu, graças a Deus, eu tenho uns aí, que dá para fazer isso, né? Mas nem todo mundo tem, infelizmente, né? Vamos lá. Começo. Lembre-se que ninguém vence seus próprios pecados na força do seu próprio braço. Não, claro que não. Ninguém se torna santo porque conseguiu seguir uma lista de regras. Leitura da Bíblia e jejum. Que Jesus é o único sem pecado e que nossa esperança está em sua vitória. O segredo não é tentar ser forte o tempo todo, mas confessar nossa fraqueza e permanecer em Cristo. Pois sem mim, nada podeis fazer sem Cristo. Confessar sua fraqueza não é símbolo de fraqueza. Por isso que Paulo fala, quando estou fraco é que sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando você confessa sua fraqueza ao Pai, não é diante dos homens, confessa ao Pai. Né? Eu não estou falando confessar o pecado, que nem ele falou aí, confessar uns aos outros. Eu estou falando você se humilhar perante a mão potente do Criador. Você falar, Pai, eu sou fraco, eu dependo de Ti. Isso, você confessar que você está sendo fraco nessa área, mostra para Deus que você é totalmente dependente dEle. É onde o poder dEle se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo orou para tirar o espinho na carne dele 3 vezes, irmão. O Iarro falou, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Entendeu? Isso quer dizer que você, pela força do seu braço, você não consegue. É sua dependência do Iarro, do Criador, que vai te dar as vitórias. Mas enquanto você tiver vida aqui, ele vai te dar vitória em alguns momentos, mas isso não quer dizer que a luta vai acabar. Até você passar desse mundo aqui, você vai lutar contra a sua carne, não adianta. Podem fazer coisa alguma, está escrito lá em João 15:5. Isso não significa desistir da luta, hein? Mas entender que cada queda pode ser um convite à dependência mais profunda, à humildade diante de Deus e à busca constante pela transformação do Espírito. Se você sente que está perdendo a guerra contra algum pecado, não acredite na mentira de que Deus já desistiu de você. Eu escuto muito isso, hein? É mentira do diabo. Em Cristo sempre há um novo começo. Sempre há graça suficiente para hoje. Às vezes o diabo sopra na sua mente. Você já era, Deus não vai te perdoar, você é um miserável do pecador, você é meu, o diabo sopra isso na nossa mente. Às vezes, né? Por isso que o pecado nos afasta de Deus, porque o pecado faz você acreditar que Deus não está mais com você, entendeu? Você perde uma certa comunhão. Quando você confessa, aí volta tudo normal de novo, você já tem a sua autoconfiança de volta. Se você não confessa, o diabo sempre vai ficar te acusando na sua mente. Você é um perdido, você não tem mais jeito, aí ó, você vai junto comigo, entendeu? Aí se você acreditar e não confessar os seus pecados para Deus, aí você vai se afundar cada vez mais e aí é capaz de você acreditar no que o diabo está te falando. Você não tem mais jeito, Deus não vai mais agir a seu favor, você já foi longe demais. É conversa mentira do diabo, para você justamente não confessar, não buscar força em Deus para superar isso aí. Compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. E se você, sua igreja ou negócio precisa de um vídeo nesse formato aqui, solicite um orçamento comigo através do e-mail
desenhandoabibliabr@gmail.com. Um forte abraço e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado, irmãos e irmãs. Compartilha esse vídeo, como ela falou aí. Deixa o like para o algoritmo reconhecer e compartilhar, para levar mais conhecimento, fortalecimento mediante o Espírito, para ajudar os irmãos a combater e vencer a sua carne, os seus desejos carnais, seus impulsos carnais, né? Com o poder do Espírito Santo, com o poder da palavra, com o conhecimento dessa palavra que a gente traz aqui. Então compartilhe o vídeo, deixa o like, badale o sininho de todas e se inscreva quem não é inscrito e bem-vindo aos novos inscritos, tá bom? Muito obrigado, que Yahweh, em nome de Yeshua, abençoe a todos vocês, em nome de Cristo, pelo sangue do poder de Yeshua, pela obra dele que ele fez na cruz por nós. Louvado seja o nosso Pai e o nosso Salvador Yeshua HaMashiach, para todos sempre, amém. Até, fui.